A Tio Goin está de volta, hoje, mais uma vez, ao lado do nosso companheiro Pompeu Vasconcelos. Como vai, Pompeu? Olá, Gomide. Hoje nós temos o privilégio de trazer aqui o senador Luiz Pontes, uma figura icônica no Ceará, ao lado do Tasso Gereissati, foi o responsável aí pelo governo das mudanças. Então vamos colocá-lo nessa transmissão, já está na transmissão. Prazer receber o senador Luiz Pontes, a Tio Goin, para que ele possa nos passar um pouco da visão dele sobre a política no Brasil. Conhecedor dos bastidores da política, conhecedor da política, deputado estadual, deputado federal, senador, secretário de Estado pelo Ceará. Acho que nesse nosso bate-papo ele vai ter muita coisa para contar e muita coisa para nos ensinar, para que a gente possa compreender melhor este momento que estamos vivendo na política. Inicialmente, é um prazer, senador, tê-lo aqui na Tio Goin. Em primeiro lugar, quero abraçá-lo, Marcos, abraçar o Pompeu, dizer que é um prazer grande poder participar do programa Tio Goin, que chega para trazer as informações não só na área política, na área econômica, na área social, enfim, o que a nossa sociedade, não só cearense, mas brasileira, vive nesses últimos tempos, vamos dizer assim, essa crise que esse país enfrenta, crise após crise, mas eu sempre digo o seguinte: nós temos um país muito rico, muito forte, porque o que nós já passamos nesses últimos anos mostra a força que esse país tem. Infelizmente, nós não temos, e cada vez diminui mais, homens públicos à altura da dimensão e da riqueza do nosso país. Por isso, eu deixo aqui, em primeiro lugar, o meu abraço e tenho certeza do sucesso que já é o programa desses dois jornalistas respeitados, com credibilidade, que levam a informação correta, que nós estamos precisando muito. Infelizmente, as mídias sociais que veem que a ideia de cumprir um papel, ela se desvirtua com aquelas pessoas que não têm a ética, que não têm a responsabilidade de informar as coisas corretas e certas à população. Pompeu, você começa. Obrigado por esse privilégio. Conversar com um senador, filho de senador e provavelmente pai de outro senador, né? Luiz, você foi deputado muito jovem, né, seguiu os passos do seu pai e abraçou-se com o Tasso, seu primo, desde muito cedo. Como é que foi, Luiz? Como é que você enxerga essa trajetória do governo das mudanças, né, nesses mais de 30 anos, né? E a política, o que mudou de lá para cá? Olha, Pompeu, eu vou procurar ser rápido, ser sucinto. Mas eu acho que nós, de políticos, que a sociedade, que o Ceará, que o Brasil, e por que não dizer o mundo, vivenciou na era Tasso, foi uma ruptura política, não só no Ceará, mas no Brasil. Você vê que, na época, o Miguel Arraes foi eleito em Pernambuco, com um estilo político de 20 anos atrás, antes da Revolução. Então, o Tasso fez uma ruptura política, onde resolveu ali, com 37 anos de idade, fazer que com o Estado do Ceará pudesse caminhar com as suas próprias pernas. Todos nós sabemos, o Pompeu, acho que não era nem nascido ainda, mas o Marcos, eu e o Marcos aqui, eu acho que nós já... Eu, como deputado, né, que eu fui eleito deputado estadual em 82, era o meu segundo mandato em 86, eu lembro que o Estado arrecadava, na primeira reunião que nós fizemos, toda a arrecadação do Estado não pagava 70% da folha do funcionário público. E vocês lembram que tinha a tal das Gonzaguetas, que foi criada para pagar o funcionário público com o comércio. Então, começava por aí. O Estado não tinha condições de pegar nenhum empréstimo a nível internacional, nem com o próprio governo federal. Então, ali nós começamos uma ruptura política,
mostrando aos políticos que elegeram o Tasso. Tasso fez, eu acho que foi pela primeira vez, a maior bancada num partido só, o PMDB, foram feitos 25 deputados estaduais. E o Tasso começou a colocar em prática a política do fim do clientelismo. Era o delegado de polícia, era professor, enfim, era toda aquela a política voltada para o político voltado para o que o elegia. Ao ponto de deputados, eu era o líder, queria que colocasse energia numa casa e na outra não. Mas por que não? Porque não votou em mim. Quer dizer, a gente rompeu com isso, perdemos a base e foi tempos difíceis para conviver. E o Ceará, o Tasso, focou em grandes projetos estruturantes. Então, eu me lembro que eu participei e eu tive o privilégio, eu morava só em Brasília e dividi o apartamento com o Tasso, ele presidente do PSDB. O Tasso, as reuniões foram lá em casa. A reunião do Guilherme Palmeira para ser o vice-presidente foi lá em casa com o Luiz Eduardo. Aí deu problema com o Guilherme Palmeira, aí quem nós vamos escolher? Aí nós fomos buscar, me lembro bem, nós estávamos almoçando na minha residência, eu, o Mário Covas, o Richard, o Tasso, o Luiz Eduardo Magalhães, que articulava pelo PFL na época, aí quando surgiu o nome do presidente, o vice-presidente que faleceu agora, grande figura humana, que era o Marco Maciel. Me lembro bem que o Luiz Eduardo brincou e disse: é o nosso filé de borboleta. É a expressão que o Luiz Eduardo usou, era o nosso filé de borboleta. Então, eu digo isso porque o Tasso, o presente, o Fernando Henrique perguntou ao Tasso: o que é que você quer? Qual é o ministério que você quer? E o Tasso nenhum. Eu me tremi, né? Eu novo, com 30 anos, 30 e poucos anos, e aí me tremi, porra, o Tasso não vai pedir o ministério, porque o político quer o ministério indicar. E ele disse: eu não quero nada. Agora, eu quero recurso para isso, isso e isso. Fernando Henrique, está feito, está fechado. Aí o que é que foi? Castanhão, aeroporto, o Linhão, a energia que vinha lá do Pará, senão nós não tínhamos energia, é o Porto. Esses projetos estruturantes, que o Tasso vislumbrou, fez, brigou, lutou, ainda hoje são os projetos que impulsionam o Ceará. Saiu o Tasso, entrou o Ciro, os projetos estruturantes impulsionando. Saiu o Ciro, entrou o Tasso de novo, os projetos estruturantes. Entra o Cid, trabalha em cima dos projetos estruturantes, Caminho das Águas, não sei o quê, a possibilidade do São Francisco vir para o Ceará. Sai o Ciro, entra o Camilo. O Camilo trabalha em quê? A zona de processamento, tudo em cima dos projetos estruturantes. Quer dizer, se não existisse os projetos estruturantes, nós estávamos aqui a ver navio, né? Então, eu acho que o Tasso, essa questão do Tasso na questão do Estado do Ceará é um divisor, é um forte divisor. E pegou outros governadores que fizeram. O Ciro foi governador, foi um bom governo, o Lúcio Alcântara, o Camilo faz um bom governo. Quer dizer, eu acho que esses projetos estruturantes, é por isso que eu questiono muito essas questões, esses projetos estruturantes são importantes. Nós perdemos, nós não tivemos mais projetos estruturantes. Refinaria, que o Lula veio 3 vezes inaugurar aqui a placa, não saiu do lugar. A Norte-Sul não saiu do... Tudo o que foi prometido pelo Lula e projeto estruturante para cá, não teve uma coisa, a não ser a continuidade do eixão, essas coisas todas. Muito bem lembrado. O auge da gestão do PSDB no estado do Ceará começou em 1986, foi até 2006, com 3 governadores do PSDB que cumpriram 5 mandatos. Como é que a gente poderia lembrar o jeito de fazer política
daqueles 20 anos de ouro da gestão do PSDB no Ceará? Como é que era a construção da política, a construção das alianças naquele tempo? Olha, o Marcos, tem uma coisa interessante, que é o seguinte: eu convivi com os 3 governadores. O Tasso, que não é o meu primo Tasso, é a Renata Pompeu. Opa, é verdade. E é muito próximo, Tasso, porque vem da época de amizade, ele é um rapazinho jovem, ele frequentava a casa da minha tia, onde eu morava. Convivi muito, convivo com o Tasso. Eu convivi pouco com o Cid, convivi mais com o Cid na Assembleia Legislativa, com o Ciro na Assembleia Legislativa. Nós chegamos juntos em 82, né? E o Lúcio Alcântara, que eu fui também ser o secretário de governo. Cada um tem seu estilo. E o estilo do Tasso é um estilo muito forte nas suas posições. Tasso não é de fazer campanha, passa em bar, não sei o quê, aquela coisa, então tem que fazer isso, não. Ele tem uma característica muito forte. E as pessoas os eleitores do Tasso, aquelas pessoas que apoiaram o Tasso, marcaram para nós políticos, principalmente para mim, uma coisa muito importante, olhar nos olhos das pessoas e aprender a dizer não. Porque é muito difícil você dizer não na política. Você fica com medo, você fica receoso de perder. O Tasso não tinha esse receio. Ele chegava e dizia, quando era sim, é sim, quando era não. E as pessoas dizem até hoje, o Tasso tem uma vantagem de todos os políticos do Ceará e governador que passou e que eu convivi. Como o Raimundão diz isso, outros que já morreram me diziam isso. O Tasso, ele, quando atende a gente, ele pode demorar, mas ele olha nos olhos da gente, escuta a gente, presta atenção, demora, não fica querendo logo. Você sabe como é o político quer despachar, e quando ele diz sim, é sim. Então, essa característica do Tasso, para mim, foi uma grande marca dele, e principalmente do respeito da população ao Tasso. Né? E outra coisa, se eu chegasse para o Tasso e dissesse, Tasso, eu vou trazer 2 prefeitos para o PMDB, né? Logo no começo, ou para o PSDB, ele está precisando, ele quer asfaltar a cidade, e ele quer isso e aquilo. Ele disse não, não e não. Tinha um ex-prefeito de Martinópolis, que eu não me recordo o nome, que eu levei ao Tasso para ele fazer algumas reivindicações. E o prefeito de Martinópolis falou, eu quero assaltar a minha cidade. Eu disse, não, mas asfalto, nós estamos com o projeto de São José, abastecimento de água, energia. Naquela época, o estado do Ceará era energizado 40%. Não existia energia. Você sobrevoava o estado, era aquele apagão, né? E o Tasso disse que não. E o prefeito insistindo. O Tasso se jangou, bateu a mão na mesa. No dia que você estiver sentado nessa cadeira, você asfalta a sua cidade. Passe bem até logo. Aí eles perdemos um prefeito. Perdemos coisa nenhuma. Estava votando no Tasso, lá, podia até não querer votar ele, mas a população votava no Tasso e votava em quem o Tasso apoiava. Então, essas posições do Tasso, de ser posições muito firmes e direcionar as ações para que essas ações realmente resolvessem o problema da população. Então, eu cito o projeto de São José, o abastecimento d'água, a energização, que foi uma coisa fantástica. O Ceará hoje tem 98% energizado, e foi energizado tudo pelo Tasso. Na época, eu era o líder, e depois como presidente da Assembleia. Então, essa característica do Tasso é marcante e sai dos outros personagens. Ele não é o imediato.
Ele aposta no longo prazo. Nós vamos fazer isso, vai ter desgaste, vai. Mas daqui 3 anos a população vai reconhecer que nós fizemos a coisa certa. E eu aprendi muito com isso, porque eu vinha de 82, deputado estadual. Meu pai era vivo ainda, que foi candidato a vice-governador, o Mauro Benevides, que teve aquela votação, o governo militar mudou, né? Porque viu que ia ter uma derrota em vários estados, então eles fizeram o voto vinculado, né? E aí a Taça, Mauro e Osíris perderam fortemente, aí inviabilizou a eleição. E o Lúcio Alcântara, eu convivi também, a pessoa fez um bom governo, o Camilo eu não convivi. Camilo tem um estilo próprio dele que eu não concordo, eu acho que a política da cooptação do asfalto, eu perdi prefeito que ele me disse, Luiz, o cara está me dando asfalto para asfaltar não é nem distrito, uma localidade que se passar 2 carros por dia é muito. Agora, o prefeito queria o asfalto não só indo aqui, né, uma reta, mas ele queria que saísse lá outra reta para sair na CE. A coisa absurda. O governador cedeu, eu perdi. Nós, no PSDB, nunca, e se eu chegasse a suportasse uma proposta dessa, ele ia dizer, tu ficou doido? Desaprendeu o que nós lutamos, o que nós fizemos? Então, a política tem ela um mecanismo, e principalmente a política atual do país, as eleições, o modelo político arcaico. Aí você vê agora, o Marcos Pompeu, se discutindo o distritão e se discutindo um voto agora, uma votação. Você vota no presidente, vota no governador, vota no... O Congresso Nacional, ele complica e fica cada vez mais desmoralizado, porque quem está fazendo, quem está legislando e quem está trabalhando é o Supremo. Então, infelizmente, Congresso Nacional, o Pompeu morou lá em Brasília, jovem, estudou lá, estudante lá. Ele lembra que quando você chegava em Brasília e entrava no Congresso, quando eu fui deputado em 90, eu deputado amigo do Ulisses Guimarães, que eu conhecia porque era muito amigo do meu pai, Tancredo Neves, Zé Richa, Franco Montoro, eram personagens, eram políticos de representatividade e que as pessoas respeitavam. Hoje não existe mais isso. Tem pessoas boas, tem, mas não tem mais lideranças que você possa acreditar. Se você olhar a Câmara dos Deputados, você me dê 10 nomes de deputados federais que se destacam, que você quer prestar atenção. Não existe. E por que isso aconteceu? Esse que é o grande questionamento. Se nós olharmos a história do nosso país nesses últimos anos, você vem a Bossa Nova, MPB, aqueles grandes artistas, aqueles grandes letristas, a gente vem perdendo, me desculpe os negócios de axé, de não sei o quê, gostos, tudo, mas perdeu. Você vê aí a política, a gente entra na política. Eu acho que esse modelo político, ele é muito perverso. Você tem lá hoje 22 deputados estaduais do Ceará. Me dê agora ligeiro o nome de 7 nomes. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me dê 7 nomes dos nossos deputados federais. Agora, me dê agora. Você não dá. Eduardo Bismarck é o que eu me lembro aqui de cara. Mauro Filho, amigo, mas me dê 7 aí e tal. Agora, volta o passado, você tinha um Zé Martins Rodrigues, você tinha um Paz de Andrade, você tinha um Adair Barreto, você tinha nomes. O MDB era o Álvaro Lins, era o meu pai. Você tinha um nome de representatividade, né? E você chegava em Brasília, eu morei em Brasília, meu pai é deputado federal na época também, você via a Paulo Grossar, eram nomes. Então, o que é que acontece? Essa política hoje,
esse modelo político, não dá. Como é que você... Um país como o nosso, eu não falo nem no parlamentarismo, que o parlamentarismo, infelizmente, teve aquela derrota, veio da época do Tancredo, aquele negócio, mas nós temos que ter o distrital misto. Nós não podemos, hoje, ter deputados... Quer ver uma coisa que só aqui errada? A Justiça Eleitoral determina que as eleições municipais, o gasto tem que ser igual ao que você gastou nas eleições passadas, que foi em 2016, né? Uhum. Então, você pega um município como Itapipoca. Em 2016, foi contabilizado 500 mil reais o prefeito. Quem mais gastou em 2016, gastou 600 mil reais. 600 mil reais. Esse dinheiro ele foi corrigido até 2020 e só se poderia gastar 6.600, 700 e pouco. Quer dizer, a justiça está brincando com a gente, está brincando com ela, com a população e dizendo assim, me engana que eu gosto. Como é que você vai se candidatar a prefeito de Juazeiro, de Itapipoca, e gastar 600 mil reais? Não existe. Barbalha gastou, só podia gastar 300 mil reais. Como é que você vai... eu não sei a mágica. Então, estou dizendo aqui uma coisa que é um absurdo. Então, começa tudo aí errado. Aí, o financiamento público de campanha, um deputado tem que receber até 1,5 milhão federal. Aí tem os partidos que não querem eleger governador, que não querem eleger presidente, mas querem eleger deputado federal. PP trabalha para eleger deputado, porque quanto mais deputado, mais dinheiro tem. Então, as pessoas que poderiam ter a oportunidade do distrital misto, aonde os distritos, o PSDB ia lançar um candidato, o PMDB ia lançar, o PT, o PDT, e ali se faz uma eleição e sai um deputado federal. O deputado federal vai dar assistência à base, o eleitor vai poder cobrar, e eu vou deixar de brigar, no caso, com o Pompeu, que é do PSDB, um exemplo, e é candidato a deputado federal. E você que é candidato a deputado federal pelo PDT, Marcos, não vai brigar comigo, não. Eu vou brigar com o Pompeu. Como é que pode? Uma eleição para deputado, para a Câmara Legislativa, ou federal, estadual, Câmara Municipal, eu vou concorrer com uma pessoa do PSDB. Isso mostra a fragilidade partidária. Isso mostra que no passado existiam os partidos onde tinha o DN, onde tinha o PSD, onde tinha o PTB, e que tinha representatividade. Então, do jeito que as coisas estão, eu chego aqui, vou trabalhar agora na Câmara Municipal. O PSDB fez um vereador. Aí um chega e diz, não, Pompeu não aceito, não. Mas por que tu não aceita o Pompeu? Pompeu tem 8 mil votos. Eu só tenho 7. Ele toma a minha vaga. Aí você se sujeitar. Eu não me sujeito, eu não era nem... Eu sou presidente do estadual. Então, aí impõe agora a mulher. O negro tem que ter a cota, tal. Aí você tem que obrigar. Porque, infelizmente, eu posso ser criticado o que eu vou dizer, mas, infelizmente, não aparece mulher aqui para se despontar. A única mulher, eu vi a Luiziane, eu vi a Maria Luísa, foram que eu convivi como parlamentar. Aí acontece o quê? O escândalo, mulheres recebendo 300, 400, 500 mil reais e tirando 100 votos. O que é isso? O que é isso? Aí fizeram agora para o candidato negro a mesma coisa. O que é isso? É um artifício para burlar a lei e tudo. Então, está de uma maneira... E aí o que está lá não muda, porque você vai legislar ao seu favor. Então, o que está lá... Então, olha, eu estou fazendo um desabafo aqui,
de quem foi senador, deputado federal, convivi, conheço isso de perto. Está uma promiscuidade. A Câmara, o Congresso, é enorme. Você chega no Senado, eu chegava no Senado quando era senador, eu estava conversando com o Sarney, eu estava conversando com o Pedro Simon, a gente, sabe? E aí, você, Marcos, que me perguntou, por que isso, Luiz? Eu vou usar uma frase do doutor Ulisses. Eu tive uma convivência muito próxima com o doutor Ulisses, porque ele é de Rio Claro, e eu fui estudar em Rio Claro, e ele me levou lá no colégio interno, ele que me levou, eu fui com ele. De carro, ele me levou, ele conhecia lá os alemães, tinha 15 anos de idade. E o doutor Ulisses, a gente conversando, e ele disse, a gente dizendo, pô, mas essa legislatura está péssima, e tal, e não sei o que, ele em Rio, ele disse, olha, amanhã, a próxima legislatura que vem aí, nós vamos estar sentados aqui, se Deus quiser, nós vamos dizer, que legislatura horrível, a passada era melhor. Aqui a gente estava criticando, ele ia dizendo que a próxima ia ser pior do que a que nós estávamos criticando, como a outra passada era melhor. Então, eu acho que essa legislação eleitoral arcaica, as pessoas não têm coragem de fazer, querem se perpetuar no poder e prejudica. Eu vou culpar o Pompeu se ele quer se eleger deputado federal e junta um grupo de pessoas, faz o quociente de 200 mil votos, ele tira 15 mil votos, os outros completaram os 200 com 10, 12, 13, ele com 15 mil votos está eleito deputado federal. Eu vou criticar se a regra é essa. Ou você entra num jogo, se você não tem essa vocação, porque a maioria que está lá não tem vocação política, eu digo vocação política, de fazer política como fazia Mauro Benevides, como fazia Valdemar de Alcântara, como fazia Osiris Pontes, Paz de Andrade, 1000 pessoas que faziam, o Pompeu conviveu com esse pessoal aí, todinho. Então, eu não vou, porque se ele não fizer isso, ele vai ser um abestado, ele vai ser chamado de trouxa. Então, essa é a realidade. Eu queria perguntar o seguinte, o eleitor está mudando. Nos últimos anos, ele trocou muitos governantes. No Ceará, depois de 20 anos da gestão do PSDB, o PSDB não conseguiu avançar na eleição para governo. A nível nacional, o Fernando Henrique foi eleito 2 vezes presidente, 94 e 98. O PSDB chegou nas outras eleições seguintes no segundo turno, mas não conseguiu eleger o seu candidato. Que leitura que se faz hoje do eleitor? O eleitor está em busca do quê? O que está oferecendo o PSDB e o que o eleitor está em busca? Queria sua avaliação nesse sentido, desse cenário eleitoral Ceará-Brasil. Eu estou botando aqui, eu estou falando bem, com muita vontade, com muito, como é que se diz assim, estou soltando, tendo essa oportunidade, desde dezembro que eu não dou entrevista, porque eu sabe problema de saúde, graças a Deus estou me recuperando bem, e eu eu vou soltar um bocado de coisa que eu tenho engasgado. O eleitor não está mudando nada. Quem muda são os governantes. E tinha um deputado, aqui o Sandoval, que ele dizia que eu não tenho culpa se o governo muda de 4 em 4 anos. Eu sou governo. PT saudação. Isso é abertamente. Então, não vejo o eleitor mudar em coisa nenhuma. O eleitor que é um novo, o eleitor que é um velho. Há uma fatia que tem. Mas esse modelo político, amanhã você é governador, está todo mundo batendo na sua porta. A Assembleia Legislativa, hoje, ela deixou de ser um fórum de debate. E aí, modéstia à parte, quando eu fui presidente, eu dei continuidade ao Cid, que o Cid foi o presidente, eu saí líder do governo, costurei a eleição do Cid para a presidência da Assembleia, e ele iniciou um trabalho, primeiro, de encolher a Assembleia, de fazer a Assembleia mais enxuta e que ela pudesse trabalhar. Quando eu assumi,
eu usei uma expressão que, na posse, que eu ia escancarar as portas do Poder Legislativo e ia continuar esse trabalho. Tanto é que, quando o Hélito se elegeu, no segundo mês, a Assembleia Legislativa foi a Assembleia mais enxuta do Brasil, fruto do trabalho do Cid e do meu. E quando resolvi escancarar as portas, nós tínhamos a maioria. Nunca deixamos de fazer audiência pública, nunca deixamos de responder. Eu ganhava, pô, eu sabia que eu ganhava ali as votações, tá entendendo? Então, eu queria fazer com que a Assembleia ela debatesse. E a Assembleia, se você for olhar os anais da Assembleia, no meu período, 97, 98, foi um verdadeiro fórum de debate, principalmente quando nós resolvemos criar a Comissão de Defesa do Consumidor, onde nós pegamos a máfia dos advogados, que com os aposentados, nós pegamos as falcaturas com a questão do DPVAT, enfim. Então, fizemos um trabalho com o PROCON, na Assembleia, onde havia. A Assembleia, simplesmente, hoje, ela não existe, ela não debate, ela não aprova nada. E os próprios deputados andam nos corredores, que não é diferente da minha época, choramingando. Mas choramingando por quê? Porque não se dá nenhum valor. Se manda uma mensagem para lá e se vota e não se discute, não se debate. Quando poderia debater, poderia discutir, poderia melhorar até o projeto. Não, essa emenda derruba, essa aprova, essa não. Eu fazia assim, e se poderia fazer assim. Então, o eleitor está colocando essas pessoas lá, a volta aquilo que eu digo. Nós não temos partidos, nós não temos. Você se elege, sai e vai para onde está o governo. Não tem oposição, e não tem coisa pior do que você não ter uma oposição. Eu acho que a grande vantagem do Tasso, do sucesso do Tasso, foi uma oposição que poderia ser uma oposição responsável, foi uma oposição raiventa, odienta, mas que nos beneficiou muito no sentido de estar atento e estar vigilante. Então, o eleitor hoje, ele é o seguinte: enquanto ninguém está mexendo no bolso dele, ele está numa boa. Na hora que mexer o bolso, aí, meu amigo, vira bicho. É só você pegar aqueles movimentos na época da Dilma, que vamos tirar a Dilma, aquele negócio, pedalado, não foi nada disso. O que fez e o que motivou o povo ir para a rua, vocês lembram o que foi? Aumento da passagem de ônibus. Isso que eu falava, em São Paulo, era merreca, era aumento. Que o povo foi para a rua, aí a política entrou e pegou o mote. E ali se transformou aquela grande manifestação. O povo ir para a rua fazer uma grande manifestação contra o atual presidente, não tem coisa pior do que nós estamos vivendo. São mais de 500 mil mortes. Né? Então, infelizmente, o povo aqui no meu estado pensa assim, o que eu sinto, eu não vejo mudança. Eu não vejo mudança na juventude de querer entrar com ideias novas, não vejo. Você perguntar a esses jovens que estão aí fora do Bolsonaro, tal, não sabe nem quem é o Bolsonaro. Esse negócio de esquerda e direita, isso está vulgarizado. O senhor é esquerda e direita. Eu nem sou esquerda, nem sou direita, eu sou o Luiz Pontes. As pessoas não sabem o que é esquerda e direita. É comunista. Então, ficou uma política. O Lula conseguiu fazer isso, de chocar, fazer essa, como é que você diz assim, o Lula cria os problemas, né? Criou os problemas, a esquerda, que não sei o quê, o pobre. Primeiro começou mentindo e vê a roubalheira. Aí entra o Bolsonaro, que eu fui deputado com ele em 90. Nunca. Como é que você pode esperar do Bolsonaro? Eu até ainda achei, esse cara na presidência pode criar juízo.
Mas não, acho que ele foi mais louco ainda como presidente, né? E então ficou esse negócio de Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, direita, esquerda. Ninguém sabe o que é a social-democracia, não sabe nada. E outra coisa, a quantidade de partido. Quer ver uma história dele legal aqui, que vou te contar aqui? Eu anoto muito, eu tenho muita coisa guardada. Na campanha do Ciro para prefeito, o Edson era PDT. 88. 88. Ganhamos por 3 mil votos. Esses 3 mil votos ganhamos a eleição. Era Cambeba não, Fortaleza sim. O Amarílio Macedo encampou esse movimento. E o Edson era do PDT. E o Ciro do PSDB. Porque a pessoa chegar, como diz, não, Ciro é esquerda. Ciro é esquerda. Ciro é progressista. Ciro é um cara inteligente, progressista, centro. Eu considero como centro-direita. O que eu conheço do Ciro é um centro-esquerda, o Ciro. Como eu posso qualificar a minha história até em função do meu pai, que veio de tudo isso. O primeiro debate do Ciro com o Edson Silva, meu amigo, Edson Panelada. Gente muito boa, gosto muito dele. Aí, nós colocamos, antes fizemos todo o treino com o Ciro, né? Na Faculdade de Direito, o debate. Então, testando o Ciro, pergunta e tal. Aí, vamos fazer perguntas para o Edson Silva. Vamos. Aí, nós botamos, o que é o socialismo moreno? O Edson Silva dizer para a gente o que é o socialismo moreno. Rapaz, aí sortearam o que é o socialismo moreno. Essa pergunta para o Edson Silva, acabou o Edson Silva no debate, porque ele estava sentado aqui, toda aquela torcida, todo mundo, que ele disse, não, socialismo moreno, eu confesso que eu estou, aí ficou desse tamanho. Não soube responder o que é socialismo, não sabia o que era PDT, o que era socialismo moreno, não sabia que era Brizola, não sabia que era nada. Então, isso vem ao longo do tempo, essa fragilidade. E, para mim, o eleitor é culpa dos políticos, porque não fazem a reforma que tem que fazer em Brasília. Quando fazem, querem fazer essa aí. Para entrar até no jogo aqui, para não dizer que eu sou o santo, eu prefiro o distritão do que o atual sistema do quociente. Por quê? Porque eu não acho justo você tirar 100 mil votos e não se eleger, e o que tirar 7 mil votos se eleger nas costas do Tiririca, lá de São Paulo, 5 mil votos. Tem deputado federal aqui que está lá, que tirou 8 mil votos, e teve gente que tirou 80 mil votos, 60, e não está eleito. Eu acho errado isso. Se estão fazendo as coisas aí, não estão fazendo como deveria ser o tamanho do nosso distrital misto, que faça o distritão. São 46 deputados estaduais, os 46 mais votados. São 22 deputados federais. Aí vai perder a representatividade, o negro, a mulher vai perder, os menos... Perde do mesmo jeito. Perde, senador, se for pensar, perde do mesmo jeito. Deixa eu lhe perguntar, eu vi isso aí do carinho que você tem pelo Ciro, pelo Cid, e também vejo esse momento, né, o PSDB sempre ele teve dividido, São Paulo sempre foi uma trava para o PSDB, principalmente para o Nordeste, assim como o PT, também sempre atrapalhou o Ciro aqui no Ceará, as pretensões do Ciro. Seria a hora da união do PSDB com o PDT a nível nacional? Olha, eu vou te dizer um negócio, estão buscando a terceira via, e a terceira via, nós temos hoje um político de P maiúsculo, Tasso Gereissati. O Tasso hoje é uma referência no Congresso Nacional, na classe política, na classe que cobre, a imprensa que cobre, nas emissoras de rádio e televisão, todos querem ouvir a opinião do Tasso. O meio empresarial, o
empresariado do Brasil. Então, é uma referência. O Tasso não é uma coisa interessante. O Tasso não é de chegar, nunca chega, Luiz, vou sair candidato a senador, vou sair candidato a governador, nunca. Eu que sempre fiquei, sempre lutei, brigando, ele chegava a dizer, para com isso. Quando foi agora, antes de que o nome dele falar, pai, o nome do PSDB é você. Aí ele disse, não inventa isso, Luiz. A Renata, Luiz não inventa essas coisas. Então, não é o estilo do Tasso. Mas o Tasso, 3 vezes governador, 2 vezes senador, visão empresarial e a visão. E o Tasso disse uma coisa muito certa. O Ciro é candidato a presidente porque tem o direito, ele vem, já é a terceira, quarta eleição. Aquela eleição que ele estava, que é a primeira dele, eu acho que foi a primeira ou a segunda, que nós apoiamos. A primeira, 98, e a segunda, 2002. Então foi a de que o Serra era candidato, 2002. E foi 2002, E nós apoiamos o Ciro abertamente. Eu lembro que nós fomos chamados pelo Mangabeira, no Rio, porque o Ciro falou aquela besteira na rádio da Patrícia Pilar e aquele negócio também do Antônio Carlos Magalhães. Nós fomos tomar café no César Parque. Eu, Tasso, Mangabeira e uma assessora. E o do Mangabeira mandando o Tasso controlar a língua do Ciro, que ele não conseguia. O Tasso se abriu. Ora, você que conviveu com ele em Harvard, não está conseguindo, quer que eu consiga? Esse é o Ciro. Então, o PSDB... Só me permita uma partezinha, né? Naquela eleição de 2002, o Ciro Gomes chegou, em agosto de 2002, a numericamente estar à frente do Lula, 30%, Lula 28%. Exatamente. Então ele foi arrancado, e depois daquela arrancada, agosto de 2002, ele acabou em 4º lugar naquela eleição de 2002. Então, ele estava na frente, mas não conseguiu manter. Quer dizer, ele estava atrás, pulou na frente e não conseguiu. E tem mais, naquele agosto de 2002, na simulação do segundo turno, ele vencia o Lula. Mas esse detalhe, segundo as pesquisas, apontavam naquele momento. Mas aí o carro foi para a caixa de brita. Ali foi uma... Eu não sei se erramos, né? Eu acho que o Ciro errou, deve reconhecer. Não faltou uma pessoa forte para bater, segurar e dizer, cara, não faça isso. Enfim, então é uma candidatura natural. E eu vejo a possibilidade de uma discussão em torno da terceira via. O Ciro pode sair como o Ciro pode sair como uma terceira via aí para candidato a presidente. O que não dá mais é você ter... o eleitor não mudou nada. Para você pegar a pesquisa e ver o Lula com esse percentual aí, aí você vai concordar, para o Luiz está certo. O eleitor é o mesmo, não muda, porque tudo que foi feito foi desfeito pelo Supremo. Aí é que entra a omissão do Congresso Nacional, porque não tem... Se tivesse um Ulisses Guimarães sentado na cadeira de presidente da Câmara, não estava acontecendo isso. Então, o Supremo hoje é quem governa. O Legislativo tira o corpo fora, deixa o Supremo legislar, e o que é que acontece? Desmoraliza. O parlamento está desmoralizado, né? Então, as pessoas que estão indo para o parlamento são pessoas que estão querendo buscar o poder, o nome de deputado, está entendendo? Para se locupletar, para não estar indo para o espírito público, como era no passado, e como tem gente lá hoje ainda. Tem, mas não lidera. Se falasse um Teotônio Vilela, você prestava atenção, todo mundo ia prestar atenção, o que é que o senador, não o filho, o pai, Teotônio Vilela, né, está falando. Se o Paulo Brossard, lá do Rio Grande do Sul, com Pedro Sumon, tomasse uma posição, você ia olhar e dizer, eu vou olhar. Aí você vai escolher um candidato a presidente, Luciano Huck, pelo amor de Deus. Eu escolho um candidato a presidente pelo o currículo,
que é que fez, o que é... Não, mas o Luciano Huck entra na casa do pobre, entra na casa de não sei quem, entra na casa de todo mundo. Aí Mas esse não será mais. Não será mais. Graças a Deus. Deixa ele lá agora no Domingão, do Faustão. Faustão passou 32 anos, pelo menos vai surgir uma coisa nova para a gente, pelo menos, olhar. Mas, olha, eu queria perguntar, e o Pompeu, a gente está comentando sobre isso, é o seguinte: o PSDB lançará candidato ao governo do Ceará em 2022? Lançará candidato à presidência da República em 2022? O PSDB é oposição ao Camilo Santana do PT no Ceará? Vamos lá. Presidente e governo, né? Vai depender, eu acho, como presidente do partido, o que é que eu vejo? O PSDB vai lutar porque você tem o governador de São Paulo, Dória, que pensa 24 horas por dia em ser candidato a presidente. Acho que não será um bom candidato. Eu não, todo mundo já fala isso, que não será um bom candidato. O PSDB, a nível do Ceará, eu tenho conversado aqui, fazendo meus contatos por telefone, poderá ter candidato ao governo do Estado. A nossa aliança, e aí essa aliança foi articulada por mim, o Pompeu conhece a história todinha, porque não que o outro candidato a prefeito ia de encontro com tudo que o PSDB votava, principalmente lá em Brasília agora, com o Tasso lá. Tasso tomava uma posição, ele tomava outra diferente. Quer dizer, era uma coisa muito corporativista no nosso modo de entender o capitão. Então, nós entendíamos que não seria o melhor candidato para a Fortaleza. Tanto é que o candidato, quando nós apoiamos, o candidato tinha 2%, o Sarto, e o capitão tinha 38%, 40%, e todo mundo falava na vitória do capitão. Então, nós fizemos uma aliança no Ceará, estamos dando a nossa contribuição, apesar da pandemia estar tudo focado na questão da saúde. O Tasso saindo candidato a presidente, o PSDB não pode deixar de ter um candidato a governador aqui no estado do Ceará. Essa é a minha avaliação. É lógico que eu tenho que discutir com os segmentos do partido. Mas se o Tasso for guindado para ser o nosso candidato a presidente, nós vamos ter, acho que temos que lançar um candidato a governador no estado do Ceará. E quem sabe, sei lá, até o PDT apoiar um candidato o Ciro apoiar o Tasso. Quer dizer, vai ter muita água para rolar. Eu acho que em novembro, as prévias para o PSDB vai ser um sinalizador para a gente começar a trabalhar. Nomes, nós temos bons nomes. E não podemos deixar eu digo sempre o seguinte: o PSDB tem condições de engrandecer esse debate. E sair esse debate do capitão Wagner, que não faz uma proposta, que não faz nada para o estado do Ceará, a não ser bater no Ferreira Gomes, bater no Camilo, bater naquilo, que já está todo mundo cansado. Eu acho que essa política do PT cansou. O que é que fez o capitão pela saúde? O que é que o capitão fez? Qual foi o gesto do capitão de vir aqui com o general dele lá, o capitão dele lá, o presidente, de trazer, procurar o prefeito, procurar o governador, para dizer o que é que nós podemos fazer para melhorar. Pega ainda uma que não é do PSDB, uma outra médica, a capitã Coroquina, que fica lá fazendo as loucuras dela lá, e essa a gente conhece de perto. Então, o Ceará tem que sair disso. O Ceará não pode, o Ceará está capitão, outros Ferreira Gomes contra o capitão. Não dá mais, eu acho. Nós temos que pensar em projetos, porque senão tudo isso que foi construído, ela vai ser desmanchada como um castelo de areia, que eu me lembro quando você é criança,
Meus netos eu levo para a praia e fico fazendo aquele castelinho de areia, quando vem a onda leva tudo. Então, aí a questão do eleitor. O eleitor tem que ter essa responsabilidade e o formador de opinião pública tem que ter essa responsabilidade. Então, também, caso o Tasso não seja candidato, está entendendo? Eu não vejo nenhum problema de me aliar com pessoas progressistas, com pessoas que queiram e que conheçam a máquina administrativa e saibam trabalhar para continuar esse trabalho que vem, como você disse, sai governador, mas vem dando a mesma sequência no desenvolvimento do estado do Ceará e no caso aqui, a prefeitura de Fortaleza, que é a quinta capital. Então, não vejo. Então, por isso que conversa e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, eu vou entrar no caldo de galinha e conversa como eu já estou entrando. Não tem muita coisa para conversar. Quanto à oposição, do Camilo, eu confesso a você que o Camilo ele foi um governante privilegiado. Ele foi um governante privilegiado porque o Camilo não sofreu oposição. O Camilo não teve oposição. A partir do momento que você não tem uma oposição, a própria imprensa fica triste, os jornalistas ficam tristes, porque não há um debate. Então, o Camilo foi privilegiado, habilmente político. A maneira dele fazer política, eu respeito, não é a minha. Conseguiu cooptar prefeitos, deputados, lideranças. Então, o Camilo hoje é uma liderança. Você olha as pesquisas, você vê o Camilo super bem nas pesquisas. Agora, lembre-se o que o Sandoval dizia, eu não mudo de partido, meu partido é o governo. Não tenho culpa se o governo muda de 4 em 4 anos. Se o Camilo, todo fim de governo, o café está esfriando. Você vai lá, o café já está mais frio. Amanhã vai estar bem friozinho. Então, como vai ser o Camilo se sair para disputar uma eleição para senador? Se ele sair, ele tem que sair em abril, super bem avaliado. A pandemia, ele fez um bom trabalho, né? O papel importante do Tasso, quando bateu, quando ele quis abrir ali, ele fechou, a gente tem que reconhecer. Então, o PSDB faz a oposição. Eu estou vendo aqui uma coisa absurda que o nosso deputado falou, a questão da banana, né? O inseticida. É o único estado, o que nós perdemos de emprego, estamos perdendo. E a questão da produção de banana do nosso estado, porque ele aceitou uma proposta do Rosendo, que é um absurdo. O estado do Ceará é o único do Brasil que não pode usar um inseticida permitido pela agricultura, né, pelo Ministério, por tudo. Então, a gente faz ao Camilo essas críticas de não precisa cooptar mais ninguém para dar asfalto, não precisa cooptar ninguém, vamos trabalhar no sentido, que ele tem trabalhado também, mas no sentido de desenvolver esse Estado. É o que eu penso. Senador, você falou aí que caso o Tasso não seja candidato a presidente, aqui não vai, provavelmente o PSDB não terá candidato. Mas, em caso o Tasso não sendo candidato a presidente pelo PSDB, o que você imagina de uma possível chapa Ciro Gomes para presidente e Eduardo Leite na vice, unindo aí o PSDB ao PDT? Seria o que você acha excelente. Eu acho que, especulando, vamos conjecturar aqui, eu acho que uma chapa do Ciro com o Eduardo Leite. O Eduardo Leite é uma jovem liderança. Não acredito que saia o nosso candidato. Primeiro, o Dória, com o governo de São Paulo, a máquina vai usar, como a gente conhece o estilo dele, que eu critiquei muito
quando ele fez aquela festa. Você vê o que é política, esses paulistas. Quando o Dória fez uma festa para receber aquele Frota, deputado Frota, que foi eleito à custa tem preconceito nenhum contra ele. Acho que aquele é um oportunista que está lá. Quando você poderia ter um outro nome lá, melhor, tá ele que desapareceu, não some nada. O Dória estendeu o tapete vermelho. E ele foi se filiar, atacou o Alckmin. Ninguém teve a coragem de defender o Alckmin, que é uma pessoa respeitada, que é a PSDB de São Paulo. Por Covas colocar o Alckmin como seu vice 2 vezes, é porque o cara é bom mesmo. Mas não vejo o problema, eu acho que é uma chapa boa. Como também tem muita coisa, Pompeu muito, vai rolar muita água ainda, viu? Vai rolar muita água, eu vejo, o Lula mostra isso que eu estou dizendo, o eleitor é o mesmo, não muda. E também o Lula está, como é que se diz, a mídia ainda não está batendo, a porrada toda é em cima do Bolsonaro. Quando começar no Lula também, ele cai. Por isso que eu digo, hoje o momento é esse. Amanhã nós vamos ter um outro momento, com pesquisas, um quadro mais real. Muito bem. Omid, sim. É com você, nós estamos nos aproximando aí dos minutos finais. Queria que você fizesse as suas considerações finais e depois o nosso convidado. Olha, eu acho que são todas declarações que nos fazem refletir, pensar, e conhecemos também parte da história do senador Luiz Pontes, que está na política perto aí de 40 anos exercendo mandato, porque ele já acompanhava a política antes de ter um cargo no Legislativo, que começou em 1982. Então foi um prazer tê-lo nesse nosso bate-papo na Tio Goin, agradecendo, e ele declarando que depois de um período em que ele ficou se recuperando aí em casa, está dando assim o seu primeiro depoimento, e veio com gás para falar bastante coisa aí depois de 6 meses se recuperando. Obrigado pela sua presença, senador Luiz Pontes. Marcos, obrigado, eu agradeço aí a participação. Ainda bem que vocês cortaram, porque eu estou com gás aqui para mais 1 hora e 2 horas de conversa. Para você ver, eu digo mais coisa ainda, porque é aquilo que eu digo. É lógico que qualquer pessoa, as pessoas... oligarquia o quê? Meu avô foi deputado constituinte, de 35. Meu pai foi deputado constituinte em 47, com o irmão dele, Pontes Neto, pelo Partido Comunista. Na eleição seguinte, meu pai sai deputado federal, Pontes Neto estadual, Aurimar estadual e Vilmar estadual. Eram 4 irmãos, naquela época, 58, 60. E eu lembro da alegria, que eu não tinha essa coisa por política. E meu pai forçando ali, quando ele viu que a eleição era difícil, eu saí e me elegi em 82, deputado estadual com 26 anos, 27. E aí aí resolvi em 2010 não disputar mais eleição. Eu vou fazer uma reflexão, os meus filhos já em transição, entrando nas empresas, para tomar conta e tudo. E aí o Tasso chama para eu ser presidente do partido, então não disputei a eleição, fiquei na presidência. E o Osiris sempre teve uma vocação grande política, né? Não sei, puxou avô e vê, quer dizer, é a 4ª geração aí que tem. Mas eu confesso que eu digo, rapaz, não entre não, porque o negócio está tão podre, está tão ruim e tal, fica cuidando dos nossos pequenos negócios, que eu fico nesse negócio que eu já estou acostumado com essa coisa que tem hoje no Congresso. Agora, o que é que motiva o político? É um projeto de governo. Quando eu me elegi em 82, né, com 26 anos, meu pai morreu logo em seguida, que era meu mentor, morreu no desastre de carro, 85. Aí foi que veio o Tasso, e aí o Tasso passou a ser essa convivência que nós temos. Então, você precisa ter um objetivo.
Porque se você não tiver um objetivo na política, você cai na mesmice. E o nosso objetivo na política foi o quê? Mudar o Ceará. Daqui 20, 30 anos, meu neto vai ler. Ó, meu avô era líder do Tasso, foi presidente da Assembleia. O meu avô era presidente quando privatizou a Coelce, maior quebra-quebra lá. O meu avô aprovou. A única coisa que os deputados tinham ainda era indicar diretoras nas escolas do interior do Estado. Aí eu chegava o Jacó, chegava o Everardo Silveira, eu quero essa, quero aquilo. Aí o Naspolini falou com o Tasso me chamou lá e disse, Luiz, vamos acabar com isso, tu consegue? Eu disse, consigo, me deu tempo a você. E acabamos, fizemos a eleição hoje, a diretora é eleita, acabou aquele negócio do deputado tirar tudo. Então, isso lhe motiva, é o seu dia a dia, brigar porque você está fazendo uma coisa que é crítica. Se você não tem isso encarnado dentro de você, aí lá é o pessoal ali, vai para o ministério, emenda. Esse negócio de emenda, eu vou dizer aqui, é uma vergonha. É uma vergonha. O Pompeuzinho sabe que conviveu lá em Brasília, sabe como é isso. Se naquela época tinha uns anões, está pior agora. Porque tem anão, tem alto, tem baixo, tem tudo. Então, tem coisas assim que a gente diz, e às vezes vê uma pessoa entrar numa luta dessa, num sofrimento desse, para amanhã ser taxado de ladrão, de bandido e ser misturado. Por isso que eu digo sempre para o Osíris, pense, ele gosta, mas pense bem que a posição que você tomar, eu estou de apoio, estou do seu lado, tudo. Pois, Márcio, um abraço, sucesso aí nessa sua empreitada. Pompeuzinho, alguma coisa aí? Só lhe agradecer, senador, agradecer, você fez essas revelações, resgatou a história do PSDB, resgatou a história dos grandes nomes da política nacional, mostrou realmente o que é a política, os bastidores da política, a sujeira que está por debaixo do tapete. Então, meu amigo, só lhe agradecer, e nós vamos ter que marcar outro programa, porque aí é um capítulo à parte, porque é muita coisa para a gente conversar, Luiz. E só vamos lhe agradecer a sua atenção. Vamos combinar, almoçar um dia, vamos lá no Osíris, viu, Marcos, a gente conversar, porque tem muita coisa boa. Prazer. Eu me sinto um privilegiado na política, é porque as pessoas não sabem, mas eu recebi na minha casa para almoçar Tancredo, Ulisses, Richa, Freitas Nobres, Franco Montoro, eram todas as reuniões políticas, eram na minha residência, eu como deputado estadual. Então, eu tinha amizade com essas pessoas. E quando eu era deputado federal, que dividia o apartamento, eu morava só, porque você fica na ponte aérea, e eu Tasso presidente, e eu dividia o apartamento com ele, a candidatura do Fernando Henrique, ela foi construída lá em casa. O plano real foi lá em casa que começou. O Ciro sabe disso. Né? Então, eu jovem, aprendi com meu pai, você tem 2 ouvidos para ouvir e falar pouco. Então, ouvi muito, aprendi muito. E me sentia importante, assim, vamos dizer, eu sou um deputado igual ao doutor Ulisses, igual ao doutor Tancredo, na época era governador, não, era senador, está entendendo? E fazendo parte. Hoje, você chega lá, repito, tem pessoas boas, tem pessoas das suas áreas, competentes. Agora, não tem a liderança, não formou, não tem. Então, é isso. Então, Pompeu, eu quero te agradecer também. Não tenho dúvida nenhuma que teu programa e o seu do Marcos aí já está na boca de todo mundo. E desejo sucesso a você, ao Marcos, a toda a equipe que tem por trás, que não está aparecendo, e que está te dando todo esse respaldo para você continuar brilhando aí na carreira aí jornalística, vocês dois. Muito bem, muito bem. E olha, este conteúdo que nós hoje colhemos e ouvimos do senador Luiz Pontes, isto também entra como um registro histórico. Você citou que os seus netos vão ler as notícias daquele tempo.
os seus netos, os seus bisnetos, daqui a alguns anos, vão ouvir o que o avô e o que o bisavô falou. Então, mais do que o seu depoimento, mais do que o seu relato, isto é o que chamamos da comunicação digital. É um conteúdo histórico que fica por tempo indeterminado na internet. E isso é uma coisa muito relevante. E este é também um dos propósitos da To Go In, conseguir esses registros históricos que vão ficar para sempre e vão fazer parte da história dos amigos, dos políticos e dos familiares. Então, estamos aí encerrando e queremos, de fato, agradecer a presença de todos neste dia. Um abraço, Pompeu. Um abraço para você. E só te dizer o seguinte: o que a gente vai deixar para os filhos, para os netos, é isso. É um legado. Procurar deixar uma coisa que eles se orgulhem. Não é o dinheiro, não é... A gente passa por certas provações na vida da gente, enfrenta certas coisas, que o mais me gratifica é quando eu estava há 10 anos atrás, meu pai morreu em 85, que eu chegava, filho do Osíris, pô, cadê o Osíris? Era muito, sabe? Então, para mim, uma coisa que mais importante que meu pai deixou foi a vida pública dele. Então, eu quero que os meus filhos, se querem entrar, tenham o meu apoio, eles vão ter, espero eu deixar isso para eles. Um abraço forte aí para os muito dois. Bem. Tá bom. Sucesso total. Um abraço e até o nosso próximo encontro.